Vamos permanecer neste tema, vamos a Brasília agora, porque o Senado deve discutir nessa semana um projeto de lei que define mecanismos para o governo retaliar as taxações dos Estados Unidos. Vamos conversar com a Aline Beckett. Aline, então, é prevista essa reação por parte do Congresso. Seja bem-vinda. Exatamente, Marcelo, muito obrigada. Esse projeto, ele tem sido visto, na verdade, ele é uma resposta às medidas protecionistas que vêm sendo aplicadas por Donald Trump nos Estados Unidos para alguns países, e especialmente no caso do Brasil, em relação ao aço e ao alumínio, que, como a gente acompanhou na reportagem, o governo brasileiro busca tratar a situação do aço e do alumínio de forma ali diplomática. Mas esse projeto de lei, ele também visa proteger o Brasil contra a lei antidesmatamento da União Europeia, que acaba proibindo qualquer tipo de importação de produtos de áreas ali desmatadas após 2020, né? A União Europeia não aceita nenhum produto importado que venha dessa área desmatada após 2020, mesmo que a área já esteja reflorestada, que a área esteja em conformidade com o Código Florestal. Daí, esse projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal visa medidas retaliatórias que podem ser adotadas pelo governo brasileiro em relação a medidas impostas por outros países, barreiras comerciais que são criadas de forma injusta por outros países. Essas retaliações podem incluir a suspensão de concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionadas a direitos de propriedade intelectual. E aí o texto do projeto destaca 3 situações principais em que o Brasil poderia utilizar essa lei. Quando houver a interferência nas decisões soberanas do Brasil através de ameaças ou imposições de medidas comerciais, também violações de acordos comerciais que prejudiquem o Brasil e requisitos ambientais unilaterais que sejam mais exigentes do que os padrões brasileiros. Daí o Brasil vai ter uma prerrogativa e vai poder dar uma resposta a esses países dentro dessas 3 situações que eu acabei de relatar. Com relação à tramitação, a expectativa é exatamente essa, de uma votação prevista para terça-feira que vem, em sessão conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos, a CAI, e também a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Caso esse texto seja aprovado, ele irá para o plenário do Senado, e aí, sendo aprovado no plenário, segue para a Câmara, aprovado na Câmara, segue para a sanção presidencial do presidente Lula. Na semana passada, a relatora deste projeto, senadora Tereza Cristina, que é ex-ministra da Agricultura e também conhecedora desses temas comerciais em relação ao agronegócio, falou sobre isso. Ela é relatora deste projeto, destacou ali, pontuou uma aceleração desse projeto dentro do Senado Federal e deu até uma estimativa de que ele pode ser votado. Todo esse processo de sanção presidencial deve ocorrer em até 1 mês e meio. Esse projeto está sendo articulado em conjunto com o Itamaraty, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de Geraldo Alckmin, e setores empresariais. Então, o objetivo é justamente garantir que o Brasil tenha uma resposta para dar a estes países quando essas medidas são impostas e aí o Brasil não tem o que fazer. Por enquanto, o Brasil segue ali no caso do aço e do alumínio, tentando uma negociação com os Estados Unidos. A posição do Brasil é de que essa sobretaxa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil é de maneira equivocada, porque o Brasil tem um superávit com os Estados Unidos em relação a este assunto. E agora, essa lei de reciprocidade ambiental também. Então, o Brasil tenta se precaver de alguma forma em relação a essas medidas. Eu volto com você, Marcelo. Aline Beckett, daqui a pouco ela retorna ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Aline. Mas agora quero ouvir o Acácio Miranda e também o Gesualdo Almeida. Acácio, para a gente ter uma dimensão do tamanho do mercado chinês de aço, 1 mês de produção na China equivale a toda a produção brasileira. Então, claro que há um excedente enorme chinês. Há preocupação nos Estados Unidos, inclusive, também, de que poderia entrar via Brasil e ir para os Estados Unidos.
ou seja, China, Brasil, depois para os Estados Unidos. E, inclusive, essa questão é tanto aço que a China possui que no ano passado o governo autorizou mais 25% para a entrada do aço chinês aqui no país. Então, me parece que o foco do Trump é muito mais a China do que o país. O Instituto Aço Brasil tenta fazer essa negociação e que seria o melhor caminho manter uma cota, né, Cássio? Exatamente, Marcelo. A gente precisa olhar essa notícia sob uma perspectiva lá de trás. O Trump é, antes de tudo, um nacionalista. E o que o nacionalista faz é exatamente o que a gente tem acompanhado, protecionismo. Ele protege o seu país das entradas e das influências de outros países. A questão é que o protecionismo do Trump, numa era de globalização como a nossa, leva a guerras tarifárias. E essas guerras tarifárias mexem no xadrez geopolítico. Você bem disse, o grande inimigo dos Estados Unidos é a China, mas a China tem diversos parceiros mundo afora, assim como tem os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos faz hoje em relação ao Brasil é isso. Olha, Brasil, você precisa escolher se ficará com a China ou se ficará comigo. Porque, caso queira ficar com a China, as circunstâncias que eu vou impor são essas. Então, hoje a gente vive uma guerra de Sofia. Seria uma escolha unicamente comercial, que já aconteceu em outros momentos, não fosse a pressão e a falta de tato do Trump em lidar com essa situação. Não à toa, neste momento, ele sofre pressão dos próprios republicanos nos Estados Unidos, ele sofre do setor empresarial e essa semana ele tomou um puxão de orelha da Tesla. Então, todo mundo que esteve com o Trump está um pouco incomodado com a postura comercial dele neste momento. De verdade, me parece que as políticas que o Trump adota são meio de improviso, meio de último momento, sem uma pesquisa prévia. Me faz lembrar lá do Plano Collor, quando perguntaram para a nossa ministra por que vocês escolheram 50 cruzados para fazer o bloqueio? Foi um número que nós achamos legal. Não tem estudo prévio e faz com que ele vote em várias das decisões que ele toma. Sobretaxou produtos do Canadá e do México. Quando veio a guerra fiscal, ele volta atrás. E depois, com alguns comentários do Canadá, ele resolve agora aumentar para 50%. Falou alto com a Europa falou alto com ele. Falou alto com a China sobretaxou seus produtos. O que fez, inclusive, que o agro dos Estados Unidos começasse a criticar o próprio Trump. E esse agro que foi determinante na eleição do Trump. O Brasil parece adotar uma outra estratégia. Ao invés do confronto direto, uma negociação. Veremos se vai dar certo. Quem gritou com o Trump até agora conseguiu.